bom lembrar que não existe um retrato em qualquer técnica, carvão, desenho, nada, representando qualquer um dos sertanistas paulistas. Portanto, não é? Sempre será tudo suposição a partir da própria fisionomia. Nós podemos situar, não é, o início da construção de uma iconografia do Bandeirante aqui em São Paulo no momento próximo da própria historiografia sobre esse personagem, não é? Isto é, texto e imagem vão juntos. O Instituto Histórico e Geográfico em São Paulo vai, sobretudo, ser a instituição que vai catalisar os historiadores que se organizam no sentido de propiciar uma construção histórica do passado paulista que fosse gloriosa. Sabemos, e eles sabiam também, não é, que as capitanias ao sul, incluindo a capitania de São Vicente, nunca tinham tido a prosperidade econômica no século XVI, no século XVII, das capitanias do açúcar no norte. Então, enfim, a nossa vida aqui, cotidiana, era bastante rústica, embora nós tivéssemos uma sociedade hierarquizada e escravocrata como o resto da América Portuguesa. Mas é claro que isto, enfim, era um passado que materialmente era pobre, numa cidade, essa São Paulo, do início do século XX, já muito rica, né, muito próspera, com vários presidentes da República, né, em sequência sendo paulistas, olhar para trás era algo extremamente difícil. Aqui no Museu Paulista, por exemplo, nós temos a primeira obra que retrata um bandeirante, é uma tela de Benedito Calixto chamada Domingos Jorge Velho, né, e o seu louco-tenente Antônio de Abreu, que representa o destruidor de Palmares. Essa tela entrou no Museu Paulista em 1903, ela foi encomendada juntamente com outras telas que deveriam glorificar personagens da história brasileira e paulista, como José Bonifácio, Pedro I, mas ele era o único bandeirante, né? E nesse sentido, não é, quase tudo aquilo que nós reconhecemos até o dia de hoje, não é, até o século XXI, como a imagem do bandeirante já estava ali. Uma pose heróica, roupas extremamente formais, não é, dando um aspecto de imponência, de virilidade para esses homens. Barbas longas e, sobretudo, uma pele, um rosto muito mais europeu do que a maior parte dos bandeirantes eram, muito caboclos. Claro que isso também tem a ver com a construção de um mito de origem para São Paulo, que não seja tão mestiço, mas que seja mais próximo do ideal europeu do início do século XX, que grande parte das elites abraçava aqui em São Paulo, e que previa, num vínculo com a Europa, a possibilidade de um futuro civilizado para o Brasil, né? Então a gente vai ver, ao contrário dos bandeirantes, né, de origem cabocla, não é, mestiça com as populações indígenas, aparecer cada vez mais telas e depois esculturas que celebravam esse bandeirante heróico, né, com roupas de cidade, menos com roupas de sertão, e ao mesmo tempo que tinha traços fisionômicos, sobretudo europeus. Essa iconografia vai ter uma força muito grande no nosso estado. Até a década de 50, ela mantém o seu vigor como sendo o principal definidor de uma identidade paulista e vai ter um alcance também nacional por conta dos livros didáticos, né? As imagens que estão no Museu Paulista, na Avenida Paulista, no Parque do Ibirapuera, em outros pontos da cidade, vão ser reproduzidas nos capítulos dos livros didáticos que tratam do período colonial, não que tratam do século XIX e do século XX, quando essas imagens foram feitas, né? E nesse sentido, claro, essas obras de arte vão ganhar uma função de janela para o passado remoto a que elas estavam referidas, e não do momento em que elas próprias foram construídas, né?
Portanto, um dos papéis importantes que os historiadores têm hoje em dia é recuperar as dimensões em que essas imagens foram construídas, para que a gente consiga estabelecer os nexos históricos com os historiadores da época, com os políticos da época, com a recepção social, com a circulação dessas imagens, de maneira que a gente consiga perceber claramente que elas não são uma imagem exata do século XVII, do século XVIII, ou dos seus personagens históricos, mas era como os historiadores, pintores, artistas, políticos gostariam que aquele passado fosse visto e simbolizado, né? E é claro, isso se mantém como um desafio, né? Porque essas imagens estão no nosso imaginário muito antes de chegarmos aos museus, né? Por conta, inclusive, dos livros didáticos, né? Mas por conta também de cédulas, de selos, de televisão, de internet agora, não é? É um desafio para nós, não é? Quer dizer, tratar imagens num século de imagens, não é? Como um problema. Um dos nossos trabalhos como historiadores é colocar o mais possível as situações e personagens no plural. Portanto, são os bandeirantes, né? No século XVI foram vários, no século XVII foram vários, ainda no XVIII houve também vários. E é claro que, a começar pela roupa, essa discussão pode ser bastante interessante. Por quê? Uma coisa é um bandeirante se dirigindo às capitanias do norte, quentes, secas, né? Outra coisa é uma expedição às missões jesuíticas do Rio Grande do Sul, né? Dependendo da época do ano, enfim. Claro que a roupa do bandeirante vai ser totalmente distinta. No entanto, não é, essas variações nunca acontecem na iconografia, né? A iconografia sempre mostra, classicamente, o bandeirante com chapéu de aba larga, com botas, com gibão pespontado, né? Que é aquela espécie de acolchoado sobre o peito. E, certamente, esta imagem, né, é uma imagem cristalizada pela pintura histórica, pela escultura, né, de gênero histórico, não propriamente pelos documentos do passado, né? Sérgio Buarque de Holanda lançou uma provocação muito grande, né, num livro que ele escreveu em meados do século XX, chamado Caminhos e Fronteiras. E nesse livro, né, ele aponta que, inclusive, os bandeirantes aprenderam com os seus ancestrais índios, né, a andar agachados pela mata úmida fechada, né, e não com o porte imponente. Portanto, andavam muito mais como índios, né, do que como europeus. Estudar as bandeiras é estudar não propriamente apenas a europeização da América, mas é estudar a americanização da própria conquista. Isto é, nós devemos compreender esse período a partir de fluxos de encontro dissonantes, que ora entravam em choque, ora entravam em acordo, e que são, sobretudo, variados. Repito aquilo que não acontece na nossa iconografia, não é? Que sempre mostra o bandeirante como um senhor, como